Bom dia. Bom dia! Hoje nós iremos meditar sobre seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Orar não é tentar fazer com que Deus se curve à nossa vontade. Jesus não nos ensina a orar dizendo, seja feita a minha vontade. Orar não é exigir e nem reivindicar coisas, tratando a Deus como se ele fosse o serviçal gênio da lâmpada de Aladim. Os que ensinam a exigir de Deus também ensinam que orar segundo a vontade de Deus seria um ato de fraqueza de fé que anularia a oração. No entanto, o próprio Senhor Jesus, no Getsêmani, orou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu creio que só pode orar, seja feita a tua vontade, aquela pessoa que confia realmente que a vontade de Deus é o que há de melhor para a sua vida. Eu só consigo enxergar o aqui e agora. Deus é aquele que enxerga além. Uma vez eu ouvi uma frase que diz: se Deus mudar o percurso, não se aflija, ele sabe o que vem depois da curva. E o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 8, diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que o vosso caminho, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A gente deve saber sempre que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente não pode desconfiar do amor, da bondade, do bom gosto de Deus. Tem gente que não quer entregar questões amorosas nas mãos de Deus, temendo que Deus vai escolher mal. Tem disso, não tem? Ou se tem. Tem pessoas que às vezes falam assim: ora para que eu possa fazer um bom casamento, contanto que seja com fulano de tal. Por conta disso, estão fechados para a vontade de Deus. E quem costuma agir assim acaba se encrencando, não é mesmo? Oh. Então a gente tem que ser cuidadoso, porque se um pai bondoso, ele não vai atender todo e qualquer pedido do filho, principalmente quando entende que vai trazer prejuízos para o filho, perigos para o filho, assim a gente também tem que confiar em Deus. Deus é grande e nós pequenos. Muitos pedidos não são atendidos por Deus porque estão em desacordo com a vontade de Deus. O apóstolo João nos garante, no finalzinho da sua primeira epístola, capítulo 5, que esta é a confiança que nós temos, que se nós pedirmos qualquer coisa segundo a sua vontade, ele nos atende. Como diz Provérbios, que o coração do homem pode fazer planos, mas o seu fim não é o melhor. Devemos nos sujeitar à vontade de Deus, reconhecendo que os nossos pensamentos são limitados e que Deus é o que está assentado no alto e sublime trono, que tem a visão de todas as coisas, pode enxergar toda a nossa vida e que Ele realmente sabe o que é o melhor para nós. Por isso, curvemo-nos diante da vontade de Deus. Eu gosto muito daquele episódio em que Jesus conversa com Pedro e diz para Pedro: Pedro, o que eu faço agora você não compreende. Mais tarde você compreenderá. E sabe o que foi bom? É que mesmo não compreendendo, Pedro permaneceu confiante, seguindo a Jesus. Mais tarde, ele pôde compreender as coisas de uma outra perspectiva. Ele pôde ver a boa mão de Deus em sua vida. Tornou-se uma coluna no templo de Deus, um apóstolo maduro, um exemplo de fé para todos nós. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Um bom dia. Deus abençoe.